Uma boa noite para você, uma boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora, live do Alê no ar, pela Twitch e pelo YouTube. Mais uma live começando hoje e mais uma vez com notícias exclusivas do futebol paraibano, do futebol como um todo, do futebol nordestino. E nós chegamos aqui, então, mais uma vez com você, amigo e amiga que nos acompanha às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube e também a partir dessa semana também a novidade que estamos ao vivo também na Twitch, né? Essa ferramenta de transmissão ao vivo que é bem mais leve que o YouTube, bem mais interessante assim de se usar, o layout, enfim. Foi uma plataforma que eu achei bacana demais trazer. Quem sabe a gente até não se muda definitivamente para o Twitch, ou melhor, para a Twitch. Começamos. Estamos ao vivo a partir de agora. Hoje uma live bastante especial porque hoje nós vamos ter a participação do jogador Walter, né? O Walter que recentemente assinou com o Cruzeiro de Itaporanga aqui, né? Tá treinando bem, eu acompanhei, tive aí a honra de acompanhar o treinamento do time do Cruzeiro. Tá treinando bem, o Walter tá se movimentando e assim, você no treino, você observando, você vê o diferencial do jogador, né? Você vê o diferencial do Walter, um cara que toca bem, se movimenta bem, tem uma inteligência um pouco acima da média, né? Um cara bem tranquilo, né? Bem tranquilo, nos recebeu e nós teremos a participação do Walter aqui na live de hoje. Também participará com a gente César Wellington, treinador do Cruzeiro, atual campeão, né? Como treinador, atual campeão da segunda divisão do Campeonato Paraibano, também estará aqui participando com a gente. Hoje nós vamos ter também, aqui no nosso programa, falar um pouco também do Botafogo. Botafogo Belo, finalmente, se classificou, né? Uma temporada que começou, começou complicada. Alguns membros e companheiros da imprensa chegaram a falar até de rebaixamento, né? E aí está o Botafogo se classificando mais uma vez. E vamos torcer para que não seja mais uma bola na trave, né? Do Botafogo que está tendo essa problemática de não se classificar, de não subir, melhor dizendo, de sempre bater na trave há algumas temporadas. Vamos torcer para nessa temporada se concretizar. Vamos falar também do torneio do Sítio de Duvan, um dos maiores torneios de futebol amador aqui da região. Nós vamos falar também alguns placares de domingo passado. E domingo agora já tem também rodada, né? E nós vamos falar da Desportiva Guarabira. Desportiva Guarabira que vem contratando bem, vem trazendo bons jogadores, né? Vem formando uma boa equipe e largando, vai largando como um um dos favoritos, digamos assim, né? Um dos favoritos ao acesso. Pode-se dizer que
A Desportiva é um dos favoritos ao acesso. Ano passado chegou muito perto. Ano passado chegou muito perto e esse ano, claro, obviamente, o objetivo é o acesso. Contratou bem, né? Traz aí o goleiro Wallace. Goleiro ex-campinense, ex-Botafogo e ex-própria Desportiva Guarabira, né? Foi revelado na Desportiva. Foi revelado na Desportiva e volta para a Desportiva para disputar essa segunda divisão. É um goleiro, cara, que tem um currículo invejável. Tem um currículo invejável. Ele é um goleiro que tem nível para inclusive estar entre os bons times, entre os grandes times do Brasil, né? No sentido de que, assim, entre Série D, que ainda tá rolando, Série C, é um bom goleiro. E vem aí para ser, talvez, se você for olhar teoricamente, na teoria, ele vem para ser um dos. Eu não vou nem falar um dos, porque aí fica genérico, né? Ele vem para ser o melhor goleiro. Ele vem para ser o melhor goleiro dessa competição. Daqui a pouco a gente vai falar, claro, mais detalhes sobre essa contratação, entre outras contratações também da Desportiva, que dá para se dizer que são boas contratações, né? Tudo isso nós vamos falar hoje aqui na live do Ale. Então se aconchegue porque nós chegamos, nós estamos no ar para falar de campeonato, ou melhor, para falar de futebol paraibano e muito mais. E eu reforço mais uma vez, aqui o meu convite para você acompanhar a nossa live, né? Porque hoje estará aqui participando com a gente o Walter, histórico, fez muita história no Goiás, fez muita história no Fluminense, Internacional, entre vários outros clubes, chegando ao Cruzeiro de Itaporanga, vai estar nos cedendo entrevista exclusiva aqui na live do Ale, tá certo, pessoal? Então, se aconchegue e vamos juntos. Vamos começar então a live, cara, falando do Botafogo, falando do Belo, né? O Belo que começou essa Série C sendo bastante, não tendo a confiança, né? Obviamente, devido os resultados, claro. Devido aos resultados, não culpo, não culpo o torcedor pela desconfiança, porque realmente os resultados, além de não virem, o time não produzia aquilo que era esperado.
O time não produzia aquilo que era esperado. E isso, obviamente, fez com que o torcedor tivesse essa desconfiança, né? Tivesse essa desconfiança na campanha do Botafogo. Só que chegou um ponto que a imprensa já estava falando de rebaixamento, a imprensa já estava. E, claro, o torcedor também, né? Na sua razão, perdão, na sua razão de torcedor, o torcedor estava desconfiado, obviamente. E já se falava até em rebaixamento. Mas aí veio uma grande sequência do Botafogo, não perde a 11 jogos, né? 11, 10 ou 11. Me falhar a memória agora. Não perde a muitos jogos e agora tem ainda esse último jogo, né? Na última rodada contra o Itabaiana. Eu pouparia muitos jogadores, eu pouparia as principais peças. Dizem que vai ser poupado alguns. Quem não viaja de certeza é o Henrique Dourado. O Henrique Dourado não vai viajar com o time. Eu pouparia um pouco mais, né? Pouparia alguma dessas peças principais do time, eu pouparia. Eu não levaria para a viagem, né? Para não se desgastarem, porque agora, cara, o Botafogo foi bem, né? Conquistando sua classificação, mas agora precisa mostrar. E eu digo mostrar porque realmente é algo que o Botafogo precisa provar para si mesmo, né? Que não vai bater na trave novamente. O Nenê foi um grande reforço. Quem tinha dúvidas sobre o Nenê no começo do ano, acredito que não caiba mais, não caiba mais ter essas dúvidas, né? Porque o Nenê já se provou. Mas agora é uma virada de chave. Agora é um outro campeonato e neste campeonato, pelo contexto dos campeonatos anteriores, pelo, pelo contexto do que aconteceu anteriormente, o Botafogo tem a obrigação. O Botafogo tem obrigação de subir. Eu vou falar essa palavra assim, obrigação. Infelizmente não tem como fugir de uma palavra, dessa palavra que realmente é forte, né? É uma palavra muito forte a ser usada, mas a verdade é que o Botafogo precisa provar, né? A não bater na trave novamente. Eu acho até que não sei, talvez para o torcedor teria mais valia ter sido eliminado nessa primeira fase e não bater na trave novamente. Agora que classificou, tem que ir embora, tem que classificar, tem que subir, tem que conquistar o acesso o time do Botafogo. Se vai conseguir, aí já é outros 500. Aí já não dá para prever, né? Mas entra como um dos fortes candidatos, né, ao acesso o Botafogo nesse último quadrangular que vamos ter. Mudando de assunto agora, vamos mudar de assunto. Só reforçar aqui mais uma vez a você que está nos assistindo na Twitch, você que está nos assistindo no YouTube. Hoje teremos aqui a participação do Walter. Aquele Walter, né?
grandes conquistas de gols. Teremos aqui a participação do Walter. Mas agora a gente vai falar do torneio do Sítio São Pedro de Duvan. Um dos torneios amadores de maior visibilidade e de maior premiação da Paraíba, tá? É um torneio que reúne os grandes times do futebol amador, principalmente aqui da nossa região, aqui do Vale do Piancó e do Sertão. Teve rodada no último domingo. Tá começando agora o campeonato, né? O torneio, melhor dizendo, tá começando agora. E teve rodada no último domingo. Próximo domingo tem novamente rodada aí do torneio do Sítio São Pedro de Duvan. Tiveram aqui, foram 12 jogos, né? Alguns com WO. Foram 12 jogos no domingo, mas alguns com WO. Vamos passar então aqui os resultados dos jogos de domingo. Tivemos o 22 de dezembro, lá da cidade de Igaracy, vencendo o Santa Rita 2 por 2-1. O Longevos é um caso à parte, né? Porque o Longevos colocou 3 times, foram 3 times, até para facilitar a tabela, né? O Longevos tem um histórico, cara, de pegar sempre times bons no seu caminho em todos os torneios que eu acompanho o Longevos. O Longevos dessa vez colocou 3 times. O Longevos Kardiovic perdeu por WO para o Família Pereira. O Ideal da cidade de Pedra Branca venceu por 2-0 a área de lazer Hélio Ricarte. O Santo Antônio de Piancó perdeu para o Arsenal de Santana dos Garrotes por 2-0. Os Pernas de Pau, também da cidade de Piancó, venceram. Os Pernas de Pau venceram os veteranos de Boa Ventura. Puma Futebol Clube perdeu por 2-0 para o Real Caiana. Mãe Rainha de Olho d'Água perdeu por WO para o Terça Vila Nova. Caiana Futebol Clube venceu por 3-1 a equipe do Cobra Criada de Piancó. O Red Bull do meu amigo Olivan Feitosa perdeu para a escolinha Pé de Moleque do meu amigo Mica por 1-0. Inclusive, aproveitar o gancho para abraçar o Olivan Feitosa, com certeza está assistindo, e também o Mica Guimarães também nos assistindo. Abraçar o Júnior Dias, sempre comentando, sempre participando também. Jackson Vitorino também acompanhando a gente aqui na live do Alê dessa sexta-feira. Um horário bem gostosinho para você assistir uma live como essa, né? Uma live branda, sem barulho, ó. Só o som do silêncio, o som da minha voz chegando até você, para você dar aquela dormida, dar aquele cochilo e, claro, assistir a live, prestar atenção à live também, né? Agora sim, o Longevos mesmo, venceu o Borussia Barcelona, mas foi WO também, tá? WO também. Os veteranos de Igaracy venceram nos pênaltis o Santo Antônio de Albino e o Bragantino não compareceu contra o Corte Já 2 de Badaró, que avançou também para a próxima fase em WO. Esses foram os resultados do último domingo, não é? Do último domingo no torneio do Sítio São Pedro de Duvan. Foram esses os resultados. Foram esses os resultados. E agora vamos falar da Desportiva Guarabira. Pois é, cara. Desportiva Guarabira anunciou essa semana alguns outros novos reforços, né?
Já vem, a verdade é que assim, a montagem do elenco da Desportiva já é bom. Falar a verdade, já é bom. E aí, nessa semana, a Desportiva se reforçou ainda mais. Começar falando do volante César Soares, ex-Cruzeiro de Itaporanga, foi campeão aqui do Campeonato Paraibano, do Campeonato Paraibano Sub-20 aqui com o Cruzeiro de Itaporanga, né, o César. Depois o César deu uma rodada, né? Deu uma rodada também, chegou a ser campeão lá no Rio Grande do Norte também Sub-20. É um jovem jogador, mas que tem muita qualidade. Aquele tipo de volante que hoje em dia é bastante procurado, que é aquele volante, né, um segundo volante que ele escapa muito bem pelo meio, até para fazer armação de jogadas e chuta bem de fora o César, né? O César tem 21 anos, marca bem, né? Não é assim a característica principal dele. O César é mais um jogador assim de movimentação, ele não caça tanto, não faz tanto essa caçada do adversário, mas é um jogador de muita movimentação. O César, você vai ver o César cair do nada, cair lá pela direita, pela esquerda, arma a jogada, aparece bem na área como um elemento surpresa. Fez gols aqui, jogando com a camisa do Cruzeiro. Fez bons gols, mais ou menos nesse estilo assim, né? De aparecer bem na área. O César, inclusive, ele na copinha, na posição dele, ele foi o jogador que mais chutou a gol, para você ter uma ideia, né? O César Soares, volante. Ele jogou copinha esse ano, né? Foi a última competição dele sub-20, agora sai do sub-20. Foi bem avaliado, inclusive, nos jogos. Jogou pelo o QFC lá do Rio Grande do Norte, onde foi campeão também, né? Estadual. Teve uma rápida passagem também no sub-20 do Nacional, do Serra Branca. Mas agora o César é para valer, César. Agora é para valer. Agora vai ter que disputar a segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? Chega a Desportiva Guarabira. Chega a Desportiva Guarabira. E o César, em 2021, estava no elenco do CSP, campeão. Jovem demais ainda, pouca idade, mas estava naquele elenco do CSP, campeão da segunda divisão. Tem esse título, né, no currículo. Boa contratação, né? Avalio eu que chega para disputar posição de titular, na minha visão. E é uma boa contratação, uma boa opção aí para o meio da Desportiva Guarabira. Agora falando de outra contratação da Desportiva, deixa eu beber água primeiro. Copo da Netline. Nossa parceira Netline. Aos 30 anos, o goleiro Wallace é contratado para a Desportiva Guarabira. Vai disputar também a segunda divisão também
pela Desportivo Guarabira. E esse ano esteve no Vila Nova, lá de Minas Gerais, né? Já um time bastante tradicional, teve no elenco do Campinense também. Ano passado, Botafogo, na verdade, foram 3 temporadas vestindo a camisa do Botafogo da Paraíba, 23, 24 e 25 também, com passagens no Sport de Patos, Queimadense, CSP, e estava junto com o César no elenco 2021, campeão da segunda divisão. Então, tem experiência também nessa parte da segunda divisão, né? Foi campeão com o CSP em 2021. Passagens pela Desportivo Guarabira em 2019, 2017. Volta aí para a Desportiva Guarabira, mais experiente agora, né? Com 30 anos. O goleiro Wallace. Boa contratação também, como eu falei no início da live. Como eu falei no início da live, é um goleiro que chega, com certeza, para ser titular e chega para ser um dos melhores da competição. E como eu falei, eu não gosto de usar esse um dos melhores, né? Eu não gosto de usar essa coisa genérica, um dos melhores. A verdade é que ele vem para ser o grande goleiro da competição. Vem para ser decisivo. Vem para ser decisivo. E é isso que a torcida da Desportiva espera. A torcida da Desportiva que ficou muito animada com a contratação, né? Muito animada com a contratação. Lá no anúncio do acordo, muita gente comentando positivamente. A maioria, todos, né, na verdade, comentando positivamente. A torcida gostou muito dessa contratação e realmente, como eu disse, o Wallace ele tem futebol para estar jogando. Ele tem futebol para uma primeira divisão. Então, é uma grande contratação. É uma contratação de peso, essa que é a verdade. E deve ser tratada como tal. Deve ser tratada como tal. Realmente é algo para ficar de olho. A Desportiva é um time para se ficar de olho. E se lança aí como uma das grandes favoritas, ou melhor, grandes favoritos para o acesso, né? A gente tem visto os times se reforçarem e, assim, a Desportiva tem sido, nas últimas contratações, desde o início, tem sido um dos times que está contratando melhor. Não, e eu não estou falando nem de questão de investimento, eu estou falando assim, as contratações mesmo, os nomes, as peças. Muito interessante as peças da Desportiva Guarabira. Essa semana eu acompanhei o treino, o treino do Cruzeiro de Itaporanga, né? Fui até o Zezão para acompanhar esse treino e ver de perto como está a preparação do Cruzeiro de Itaporanga para essa segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? Um dos adversários da Desportiva Guarabira, que inclusive o jogo será lá em Guarabira. Talvez um dos jogos mais difíceis para o Cruzeiro nessa caminhada e vice-versa também, né? E vice-versa também que o Cruzeiro também. O Cruzeiro também não é bobo. O Cruzeiro também não é bobo. Acompanhei o treino e assim, eu confesso que eu gostei, cara, do que vi, sabe? Eu gostei do que vi porque
eu vi que o time tá se entrosando, o entrosamento tá interessante. O time toca bem a bola, movimenta-se bem. E pelo que eu observei no treino, é isso que o treinador César Wellington tem buscado para o Cruzeiro de Itaporanga, é mais esse entrosamento. Todas as partes do treinamento, ela, você via que ela era baseado em entrosamento, né? Era baseado em entrosamento. Achei bacana, cara. Dá para ver que o time realmente tem rodado e, como eu disse, parece que é isso que o César Wellington tá buscando é fazer o time ficar bem entrosado e realmente eu concordo que numa competição rápida como essa segunda divisão do Campeonato Paraibano, é de suma importância que o time tenha esse entrosamento. Precisa se entrosar rápido, porque é uma competição curta, é uma competição de tiro rápido. E é isso que vem treinando, o Cruzeiro vem treinando a parte de entrosamento, né? Muita gente tem dúvida e me pergunta sobre o Walter. Walter tá treinando bem, tá se movimentando, tá se dedicando demais. Tá se dedicando demais, tá parecendo um garoto de 18 anos na sua primeira oportunidade. Isso é bacana. Isso é muito interessante de se ver. Porque o Walter, ele tá animado, ele tá agindo como um garoto realmente, né? Basicamente é isso. É um garoto que tá tendo a sua primeira oportunidade. Então, muito bacana de ver, foi muito bacana acompanhar o treino, né? A garotada também, jovem que tá lá. A gente lembra que a segunda divisão do Paraibano é uma competição praticamente sub-20, sub-23, perdão, praticamente sub-23. E dá para ver também que os garotos têm ouvido e pedido ajuda à volta, e dá para ver que a equipe está entrosada também fora de campo, né? Eu observei algumas conversas dos jogadores. O bom de ir para o treino é você observar essas pequenas coisas aí que não ficam muito explícitas dentro de campo, né? E a gente observou tudo isso aí quando participamos lá, quando visitamos o treino, algumas conversas entre os jogadores, mostrando todo esse entrosamento, que de fato, o entrosamento dentro e fora de campo, ele é sempre muito útil, ele é sempre muito importante, muito importante. E aí, nessa visita a esse treino, né, além de observar todo esse entrosamento, observar todo esse entrosamento dos jogadores, eu estive lá no treino e aproveitei para pegar uma palavra do professor, professor César Wellington, nos cedeu entrevista lá no treino e a gente vai ouvir as palavras do professor agora, tá? Acompanhamos o treino do Cruzeiro e o professor César Wellington falou com a gente sobre basicamente tudo, né? Falou sobre tudo e nós vamos acompanhar essa entrevista agora. Reforçando aqui, vamos reforçar. Eu estive acompanhando o treino do Cruzeiro de Itaporanga essa semana e pegamos aí uma palavra do professor César Wellington. Então vamos ouvir aí o que o César Wellington tem para falar, tanto para o torcedor quanto também para a gente da imprensa. Vamos acompanhar.
O nosso objetivo, em primeiro lugar, é conseguir esse acesso, né? Esse tão sonhado acesso que o Cruzeiro vem batendo na trave a cada ano, de 3 anos para cá, né? Vem batendo na trave e estamos montando um elenco forte, estamos montando um grupo forte para que a gente possa fazer um bom campeonato e a gente consiga esse êxito que é conseguir o acesso à primeira divisão do Campeonato Paraibano. O caminho é trabalho, o caminho é a equipe que estamos formando com jogadores experientes, jogadores que já viveram o Campeonato Paraibano, jogadores que conhecem bem o Campeonato Paraibano, muitos deles até foram campeão comigo, outros disputaram aqui como o goleiro Andrade mesmo, como Lázaro, e outros que veio também de fora que conseguiram subir equipes aonde estavam e com essa junção, com essa juventude, com nossa base do Sub-20, eu creio que o torcedor do Cruzeiro esse ano vai ter a alegria e a satisfação de poder disputar uma primeira divisão. O recado que eu deixo é que apoie, que venha ao estádio, que dê força ao Cruzeiro. A torcida é o 12º jogador, certo? Ela que motiva os nossos jogadores, ela que faz a alegria dos jogadores, ela que faz a grande festa dentro do nosso estado Zezão. E eu tenho certeza, não baixem a cabeça e vocês vão ver um time aguerrido, vocês vão ver um time buscando toda hora esse objetivo que é o acesso. Tá aí as palavras do treinador César Wellington. César Wellington, que todos os colegas da imprensa sempre falam, né, que o César recebe muito bem a imprensa. Agradecer ao professor César Wellington pela disponibilidade de conversar com a gente, de poder aí trazer as suas palavras ao público e poder conversar com a gente. Muito obrigado, César Wellington, pela sua fala. E você viu aí, né, pessoal? Tem muita confiança do César Wellington nesse elenco, né? Nesse elenco que o César participou da formação desse elenco. Não tem como esconder isso, né? O César participou da formação do elenco, tem as peças na mão. Como eu disse, ali, eu acompanhando o treinamento, eu vi que ele tem o respeito dos seus atletas, isso é de suma importância. Ele tem a atenção, ele tem a atenção do seu elenco. Ele tem a atenção do seu elenco. Isso, para quem está ensinando alguma coisa, para um treinador, para um professor, enfim, isso é de suma importância. E a gente vê que o César Wellington tem esse jogo de cintura de conseguir lidar bem com o seu elenco, né? Apesar do elenco ter uma estrela, a gente vê que não tem tratamento especial para o Walter por ser estrela. É o mesmo ritmo de treinamento para todos, a mesma cobrança. E o César é o seguinte, cara, do que eu vi lá no treino, quando tem que cobrar, ele cobra, quando tem que apoiar, ele apoia. Mesmo em alguns erros, aquele jogador que está errando mais ali, está cabisbaixo, não adianta, ele consegue trazer, ele consegue trazer o atleta para ele. E isso me chamou muita atenção e me deixou, cara, eu vou até falar aqui e confessar, isso me deixou muito otimista, tá? Isso me deixou muito otimista de verdade. Esse treinamento que eu acompanhei do Cruzeiro me deixou bastante otimista sobre o Cruzeiro de Itaporanga. Achei bacana demais. Achei bacana demais. A estrutura, né, que o César Wellington tem, toda a sua comissão técnica também. Também acompanharam lá o treinamento o Ezinho, o Citônio, o Eduardo. Abraçar também aqui a Marta Ribeiro, que estava lá no treinamento também. Deve estar assistindo. Eu mandei a live para a Marta. Vamos ver se ela vai assistir. E é isso. Bacana demais acompanhar. E agora vamos
para o momento que todos esperam, né? O momento que todos esperam, a participação do Walter aqui com a gente. Walter, que é até redundante falar, né, sobre, mas o Walter que tem treinado bem, tem jogado bem, melhor dizendo, tem treinado bem, né, e jogado bem nos treinos, vem mostrando um bom jogo de cintura também o Walter, e uma inteligência acima da média, cara, é uma inteligência, como eu tô falando, o Walter é um cara que tem uma inteligência, um jogador que tem inteligência acima da média. Acima da média. Vamos ouvir a fala do Walter e daqui a pouco a gente volta para comentar aí sobre o que ele falou, tá? Participando aqui da live do Alê também, ou melhor, participando aqui da live do Alê, o Walter, grande Walter. Vamos ouvir então aí as palavras do jogador Walter. Vamos lá. Cara, pelo projeto, por tudo que o presidente vem falando comigo, o Eduardo, nosso diretor, vem conversando. Estou muito feliz aqui. Tudo que falar para mim está cumprindo, entendeu? O grupo é muito bom, a cidade é muito boa para morar. Eu estou recebendo um carinho muito grande de todo o povo daqui, entendeu? Isso só traz a felicidade e a confiança que o meu trabalho aqui vai ser muito bom e só depende de mim, do nosso grupo. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom campeonato. Jogadores experientes, jogadores que jogaram em grande time, fica muito fácil você jogar com esses grandes jogadores. Isso só ganha o Cruzeiro, sem dúvida. Cara, eu sou um cara que onde eu passei nunca prometi gol, mas sempre eu prometi muita vontade e jogar bem a partida, entendeu? Nunca na minha carreira, 21 anos de carreira, eu cheguei num lugar e falei, vou fazer tanto gol. Não, o mais importante é o time vencer, o mais importante é o Volta aí bem, mas o nosso treinador está passando uma confiança muito grande em mim. Ele falou que eu ia fazer 9 gols, eu penso que junto com meus companheiros, junto com todos, meu pensamento é fazer assim, 9 gols, mas o mais importante que eu quero é colocar o Cruzeiro na primeira divisão. Cara, tem que falar, o torcedor tem que acreditar. Pelo menos a gente chegou perto, né? Eles, né, chegaram perto. Nos últimos jogos não deu certo para subir. Isso é sinal que uma hora vai vir. Alguma coisa estava fazendo de errado. Como a gente faz as coisas erradas, acontece coisa errada. Eu sempre falo na minha vida, você faz as coisas do bem, vem o bem. E eu falo isso para minha vida, para minha carreira, e pode ter certeza. E aqui a gente está fazendo bem, todos, comissão, diretoria, jogadores, e tenho certeza que no final do campeonato a gente vai buscar aquilo tanto que a gente quer, que é o acesso junto com essa torcida aí. Tá aí as palavras do grande jogador Walter, né? Agradecer ao Walter por ter também nos cedido a entrevista com toda a tranquilidade, né? Um cara muito tranquilo, muito focado. O Walter é muito focado, não tem nenhum tipo de estrelismo, né? Se tinha essa preocupação de alguém, que fique tranquilo, porque não, o Walter ele não tem aquele estrelismo, aquela coisa. Foi bem tranquilo, conversei com ele durante o treino, perguntei se ele podia ceder palavras, ele falou que sim. Foi muito bacana mesmo conversar com o Walter, um cara sensacional. Agora falando, né, sobre o Walter e todo o treinamento que a gente acompanhou aí do Cruzeiro de Itaporanga, né? É isso que eu falei. É um cara que você vê o diferencial, você enxerga o diferencial de longe. Estava comentando com a Marta Ribeiro, que estava lá também no treino, né, fazendo aquela mídia. E nós dois concordamos disso, cara, que o Walter, ele é esse cara que você vê o diferencial de longe e que pode fazer toda a diferença, que pode fazer toda a diferença
para o Cruzeiro de Itaporanga. É, sem dúvidas, a grande esperança de gols. Sem dúvida nenhuma, é a grande esperança de gols do Cruzeiro. E como ele disse aí, né? Eu aqui na live, eu aqui na nossa live, eu fiz uma aposta comigo mesmo que eu presumo que o Walter vai fazer de 4 gols para lá. Não é só 4 gols, entendeu? É de 4 gols para lá, ou mais. Você viu aí na fala dele. O César Wellington, o treinador, falou que seria 9. Ou se for 9, vai ser bacana demais. E eu vou ter acertado do mesmo jeito, porque é 4 ou mais. Eu sempre reforcei aqui na live que é 4 ou mais. 4 ou mais gols. Se for 9 é bacana demais, porque se for 9 é sinal que deu certo, o negócio. Essa é que é a verdade, tá? Essa é que é a verdade. Cruzeiro estreia contra a Sucremo Serrano em Monteiro, dia 12 ou dia 13. Ainda não ficou definida a data, deve definir, a Federação Paraibana deve definir já nos próximos dias aí, já nos próximos dias deve ficar definido de fato qual a data da estreia, né? E já é um adversário cascudo, né? Essa é que é a verdade. Eu vou tentar trazer na próxima sexta, pessoal, algumas imagens, algumas informações sobre os treinos aí da Sucremo Serrano se preparando para enfrentar o Cruzeiro de Itaporanga, né? Na próxima sexta eu vou tentar trazer. Mas é um adversário para o Cruzeiro já cascudo. E vice-versa também. Vice-versa, a gente olhando pelo olhar da Sucremo Serrano também é uma estreia complicada. Acho que times bem parelhos. Cruzeiro talvez um pouquinho melhor, tem algumas peças mais interessantes, né? Por exemplo, o camisa 10 do Cruzeiro, o esquerdinha, tem um grande diferencial, muito bom também. E em breve também, quem sabe na próxima sexta a gente também traga aqui alguma entrevista também do esquerdinha, né? A galera quer ouvir o camisa 10, a galera quer ouvir o camisa 10. Quem sabe a gente não traz também o esquerdinha para falar. No mais foi isso, o treino do Cruzeiro foi bom de acompanhar, porque a gente vê que realmente o time está ali entrosando, o time está começando a pegar aquele ritmo, está começando a entender a proposta do treinador. E foi muito bom mesmo de acompanhar esse treinamento do Cruzeiro. Bom, pessoal, já estamos aqui com 50 minutos de live. Quero agradecer a você que nos assistiu e que vem nos assistindo todas as sextas-feiras, né? A partir dessa semana a gente começa a transmitir também na Twitch. Se você não tem Twitch, eu agora chutei até a câmera. Se você não tem Twitch, é um aplicativozinho, você coloca Twitch. Vou até soletrar aqui para você, tá? Vou até soletrar aqui para você, ó. Preste atenção. TWTHT. Eu errei. TWTCH, tá? Twitch. Eu chutei a câmera de novo. O que é que tá acontecendo aqui, cara? Twitch é uma plataforma bem bacana. Se você não tem um aplicativo, baixa o aplicativo, mas não precisa do aplicativo para assistir não, tá? Só clicando no link, entrando no site, você pode acompanhar as nossas lives, que serão aqui pela Twitch também. No YouTube seguimos também todas as sextas às 10 da noite e também os cortes no YouTube e no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga @AleSalvianoOficial. Todas as sextas aqui na live do Ale, com notícias exclusivas do futebol paraibano, entrevistas exclusivas, como você viu aí, o Walter participando, e a gente vai sempre trazer aqui boas participações, tá? Vamos sempre estar trazendo aqui
participações também da nossa equipe, abraçar a nossa equipe toda, né? Que com certeza boa parte está assistindo agora. Abraçar a todos também da nossa equipe do canal do Alê, que aos poucos vão aqui participando. A gente vai estar sempre trazendo também. Pessoal, no mais é isso. Agradeço a você que nos assistiu até este momento, tá? Muito obrigado de verdade pela sua companhia. Toda sexta estaremos aqui. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo fim de noite e até a próxima.